Era para ser uma noite tranquila. Gil, 17 anos, estava cuidando de duas crianças enquanto os pais saíam para jantar. A casa era grande, silenciosa, num bairro tranquilo do subúrbio. Depois de colocar os pequenos na cama, desceu para a sala, pegou um refrigerante e ligou a TV. Tudo parecia em ordem. Ela se acomodou no sofá, tentando relaxar. A única luz vinha da televisão, piscando na sala escura e projetando sombras irregulares nas paredes. Gil tentava focar no programa, mas havia algo estranho naquela noite. Um silêncio denso, como se a casa estivesse ouvindo. Então, o telefone fixo tocou. Gil se levantou devagar, estranhando o som do telefone fixo. Ninguém usava mais aquilo, mas os marshals haviam avisado que ele ainda funcionava. Ela atendeu com certa hesitação. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina, grave, quase um sussurro, disse apenas: "Você já olhou as crianças?" Ela ficou em silêncio por um segundo, confusa. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Gil soltou uma risada nervosa. Devia ser algum trote, alguém entediado com acesso a números aleatórios. Voltou para o sofá, tentando esquecer. Mas, antes mesmo que conseguisse se acomodar, o telefone tocou de novo. "Você deveria verificar as crianças", repetiu a voz, agora ligeiramente mais firme. Gil engoliu em seco. Dessa vez, não pareceu uma brincadeira. O silêncio que se seguiu à última ligação foi ensurdecedor. Gil largou o telefone lentamente, como se ele pudesse morder. Caminhou até a porta da frente, girou a tranca, conferiu todas as janelas da sala e da cozinha, todas fechadas. Ela respirava fundo, tentando manter a calma. "É só um trote, alguém com tempo livre." Ela repetia isso como um mantra. Mas a sensação de estar sendo observada crescia dentro dela como um incêndio silencioso. Pegou o celular e ligou para a polícia. Explicou rapidamente o que aconteceu. A atendente foi firme. "Se ele ligar de novo, mantenha a linha. Precisamos de tempo para rastrear a chamada." Gil assentiu, com o coração disparado. Subiu até o corredor e encostou o ouvido na porta do quarto das crianças. Silêncio. Voltou para a sala. Minutos depois, o telefone tocou. Ela atendeu com as mãos trêmulas. "Você já verificou as crianças?" A voz parecia mais próxima. Gil manteve a ligação por tempo suficiente para que a atendente do outro lado dissesse: "Estamos rastreando a chamada. Mantenha calma e não desligue, ok?" Mas a voz voltou, com uma frieza cortante. "Você já verificou as crianças?" Ela não conseguiu responder. A ligação caiu mais uma vez. Segundos depois, o telefone da casa tocou. Gil atendeu imediatamente. Dessa vez, a atendente da polícia falava com urgência. "Gil, ouça com atenção. Saia da casa agora. A chamada está vindo de um dos quartos do andar de cima." O sangue sumiu de seu rosto. Sem hesitar, ela correu até a porta da frente, abriu, e saiu aos gritos, tropeçando na varanda. Os faróis de uma viatura já se aproximavam. Quando os policiais entraram na casa e subiram até o quarto das crianças, encontraram as crianças dormindo, ilesos. Mas dentro do armário, havia um homem. Coberto de sangue. Com um telefone sem fio na mão. E um sorriso nos lábios. O homem não resistiu. Foi algemado ali mesmo, ainda rindo baixinho, como se tivesse vencido um jogo. Quando os policiais o retiraram do armário, Gil não conseguiu olhar por muito tempo. Havia sangue nas mãos dele, no colarinho da camisa, até sob as unhas. Lucas e Marina foram passar o fim de semana na casa dos tios dele, no interior. A casa era antiga, isolada e cheia de objetos estranhos. Na sala, Marina notou algo que a fez gelar: uma estátua de palhaço, em tamanho real, encostada no canto. O rosto era rachado, os olhos de vidro pareciam segui-la. Ela se sentiu desconfortável, mas achou que era só impressão. Lucas não disse nada, parecia nem notar o palhaço ali. Mas ela notava. E não conseguia parar de olhar de volta. Mais tarde, enquanto se preparavam para dormir, Marina não aguentou mais. "Você pode cobrir aquela estátua?" disse, desconfortável. "Está me deixando nervosa." Lucas olhou confuso, do corredor em direção à sala. "Que estátua?" Ela parou. Voltou correndo até a sala. O canto onde o palhaço estava, agora estava vazio. Ela olhou em volta, esperando encontrar a figura em outro lugar. Nada. Nenhuma marca no chão, nenhum pano por perto, nenhuma sombra. Só o canto vazio.
Lucas insistia que ela devia ter imaginado. Mas ela sabia o que viu. E aquela coisa não tinha saído pela porta. Eles trancaram a casa e foram dormir no quarto dos fundos. Mas Marina não conseguia relaxar. Por mais que tentasse esquecer, a imagem do palhaço, aqueles olhos frios, o sorriso pintado e parado, voltava à mente como um eco. No meio da madrugada, ela acordou com um aperto no peito. A casa estava em silêncio, mas havia algo no ar. Uma sensação de que não estavam sozinhos. Virou-se na cama, devagar. E então sentiu. Do pé da cama, vinha uma presença. Um olhar. Engolindo o medo, levantou o olhar, e quase gritou. Ali, parado, à pouca luz da lua que entrava pela janela, estava ele. O palhaço. Mas agora ele sorria de verdade. E do canto da boca, escorria sangue. Marina congelou. Aquilo não era uma estátua. Era alguém. Observando. Esperando. A visão do palhaço paralisou Marina. Ele estava de pé, no pé da cama. Mas agora, ele sorria. Um sorriso real, torto e sujo. Escorria sangue do canto da boca. O tecido da fantasia estava manchado, rasgado no ombro. Ela tentou gritar, mas a voz falhou. Lucas acordou com um movimento, ao ver o palhaço, puxou Marina e correu com ela para fora do quarto. Bateram a porta, empurraram um móvel contra ela e ligaram para a polícia com as mãos trêmulas. Tem alguém aqui? Ele estava fantasiado, dentro do nosso quarto. A espera foi longa. Quando os policiais chegaram e revistaram o local, encontraram sinais de que alguém estivera escondido, no sótão, atrás de caixas e velharias. E no canto do quarto, abandonada no chão, estava a fantasia. O tecido ainda molhado de sangue. A investigação confirmou o pior. Um assassino foragido estava escondido na casa havia dias. Tinha invadido o local dias antes do casal chegar, entrando por uma janela dos fundos ainda aberta. Durante todo o fim de semana, ele permaneceu dentro da casa, imóvel, observando, disfarçado de estátua. Usava uma fantasia de palhaço para se camuflar entre os móveis, fingindo não estar vivo. Dormia durante o dia. À noite, se movia em silêncio. Gostava de ver. Gostava de esperar. Quando viu que estavam indo embora na manhã seguinte, decidiu agir durante a madrugada. Mas Marina acordou antes. E isso salvou a vida dos dois. Lucas voltava da casa da avó, depois de um fim de semana no interior. A estrada era longa, solitária, cercada por campos apagados pela noite. Ao parar num posto para abastecer, um senhor puxou conversa. Vai pegar a estrada velha? Perguntou. Lucas confirmou com a cabeça. Evite depois da meia-noite. Dizem que ela leva quem já devia estar morto. Lucas riu, agradeceu e seguiu viagem. Às 0h30, entrou no atalho indicado. E na primeira curva, a névoa começou a fechar o caminho. A estrada velha parecia esquecida pelo tempo. O asfalto era rachado, a vegetação invadia os cantos, e galhos retorcidos formavam arcos sobre a pista. Lucas mantinha os faróis altos. Não havia sinal no celular. O GPS recalculava a rota sem parar. Foi quando ele viu uma mulher parada no acostamento. Vestido branco, cabelo cobrindo o rosto, completamente imóvel. Como uma sombra esquecida na neblina. Ela levantou lentamente um braço, pedindo carona com um gesto quase mecânico. Lucas hesitou, mas parou o carro. Ela entrou em silêncio, e se sentou no banco de trás, sem dizer nada. O ar ficou mais frio. Lucas lançou um olhar rápido pelo retrovisor. A mulher estava ali, imóvel, os cabelos ainda cobrindo o rosto. O vestido parecia úmido, sujo, como se ela tivesse saído de algum lugar esquecido pelo mundo. Tá tudo bem? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio. Nenhuma resposta. Apenas um movimento lento do braço, com o dedo pálido apontando para frente. Siga em frente. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas soou diretamente dentro da cabeça de Lucas. Foi então que o rádio ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar, lenta, distorcida, como vinda de outro tempo. O GPS travou. A tela ficou preta. A estrada parecia mais escura, como se a luz dos faróis não tivesse mais força. A neblina engolia tudo ao redor, e o carro parecia rodar em círculos. Lucas sentiu um arrepio subir pela nuca. Ele não sabia mais se ainda estava no mesmo mundo. O ponteiro do combustível começou a cair, rápido, como se o tanque tivesse sido esvaziado de uma só vez. Não é possível, murmurou Lucas, apertando o volante.
O carro perdeu força. O motor tossiu, engasgou e morreu. O silêncio que veio depois era denso, sufocante. Nem grilos. Nem vento. Só a névoa, engolindo tudo. Lucas virou-se para a mulher no banco de trás. Mas ela não estava mais ali. O banco estava vazio. Nenhuma porta havia se aberto. Nenhum som fora ouvido. E então, o rádio ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar, arranhada, como um disco riscado. A melodia se arrastava, como se estivesse sendo puxada do fundo de um poço. Lucas tentou desligar, mas os botões não respondiam. E então, uma voz surgiu entre os ruídos. Você deveria ter escutado o aviso. No banco de trás, onde a mulher estivera há poucos minutos, havia uma fotografia. Lucas a pegou devagar. Era antiga, em preto e branco, com manchas de tempo nas bordas. A imagem mostrava um carro completamente destruído, esmagado contra uma árvore. E ao lado, a mulher de vestido branco, parada, encarando diretamente a câmera. No canto inferior da foto, uma data escrita à mão, com tinta desbotada. 30 de abril de 1978. Abaixo da data, um nome. Lucas Alves. O nome dele. As mãos tremiam. O coração parecia querer fugir do peito. Na estrada do esquecimento o tempo se dobra. E alguns motoristas jamais voltam. E se você estivesse dirigindo sozinho naquela estrada, tarde da noite, e visse alguém parado no acostamento, com o rosto coberto pelos cabelos? Você pararia? Comenta aqui embaixo, o que você teria feito? E se essa história te arrepiou, curta, compartilhe com alguém corajoso, e se inscreva no canal para mais histórias assim. Mas cuidado! Nem toda estrada leva de volta para casa.